Olá, sejam bem-vindos ao canal da Escola de Ayurveda no YouTube. O meu nome é Fernando e hoje eu vou falar sobre os textos clássicos do Ayurveda, a antiga literatura médica clássica da Índia. O objetivo desse vídeo é aproximar todos vocês desse material, assim como apresentar uma boa parte desses livros para todos. Quando a gente fala da origem do Ayurveda, algo em torno a 1000 e 1500 anos antes de Cristo, ou seja, 3000 a 3500 anos atrás, alguns historiadores acreditam que seja bem mais do que isso. Naturalmente, a gente fala sobre os livros que foram escritos nesse mesmo período. Livros estes comumente chamados de textos clássicos, textos sagrados, textos milenares, que foram escritos por grandes sábios e que deixaram ali expresso todo o conhecimento da Ayurveda, toda a sua base estrutural e que permite que a gente tenha acesso até hoje no Ayurveda tal qual ele foi desenvolvido e estruturado em sua origem. E o fato desse conhecimento ele ser muito antigo, em livros que foram escritos há 1500, 2500 e até mesmo 3000 anos atrás, gera um certo distanciamento de algumas pessoas, o que deveria ser o contrário, deveria ser um motivo de grande atração por boa parte das pessoas, pela possibilidade de você poder se relacionar com livros tão antigos quanto esses. Porém, muitas pessoas devem acreditar que esses livros talvez estejam disponíveis apenas em museus ou antigas bibliotecas, ou até mesmo por eles serem extremamente difíceis de serem lidos e compreendidos, até mesmo pelo fato de terem sido escritos em sânscrito na sua origem, ou também pela ausência de exemplares à venda fora da Índia. Eles não são amplamente comercializados fora da Índia. Porém, não é uma realidade para quem segue a carreira médica nesses países. Então, todo estudante Ayurveda na Índia, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, locais estes onde o Ayurveda já é consolidado e estruturado na sociedade, ou seja, tem todo um sistema de ensino que já vem se desenvolvendo há muitos anos, e assim como vários hospitais e toda uma legislação específica para isso, existe um grande mercado editorial em cima desses livros, ou seja, muitas editoras produzem eles, muitos autores traduziram exemplares desses livros para o inglês e para idiomas locais, então a gente tem um fácil acesso a esse material nesses países, e todo estudante da graduação em medicina nesses locais tem como base esses materiais como referência. Toda essa literatura ela foi classificada de diferentes formas. Temos os livros que são os principais, que são chamados de Grande Trindade dos textos clássicos, a Grande Tríade, que são os Samhitas, que é o Charaka Samhita, o Sushruta Samhita e o Ashtanga Hridaya. Temos os livros da Pequena Trindade, que são a pequena tríade de livros. Então, eles são considerados numa importância inferior, porém muito estudados também, que é o Madhavanidana, o Sharangadhara e o Bhava Prakasha. E assim como temos vários outros livros que não estão em nenhuma dessas duas classificações, Grande Trindade e Pequena Trindade. E o estudante de medicina, de acordo com as categorias de assunto, ele usa esses materiais como referência. Eu vou apresentar eles então para vocês, até para vocês verem que esses materiais eles existem e podem, né, não é algo intangível. Esse aqui é o Charaka Samhita. Ele é composto em 7 volumes, né, nessa editora, uma tradução toda em inglês. E esse material ele também tem no português, foi traduzido para o português quase todo ele, né, e é possível, circula aí pela internet arquivos em PDF sobre esses livros. O Charaka Samhita também foi publicado por outra editora, uma tradução por outro autor. Esse aqui ele é muito interessante, que ele tem todos os comentários do Chakrapani, que foi o principal comentador desse livro. Então é possível adquirir, ele está em 2 volumes e não foi completamente traduzido. Esse aqui é um livro interessante, que ele é um livro que com objetivo de estudos, né? Então
ele não foi 100% traduzido também, tem os comentários quando necessário e tem algumas organizações, como por exemplo quadros e gráficos que permitem aí que a gente tenha um entendimento mais facilitado do livro. Olha que interessante, ele é todo escrito em sânscrito e depois tem a tradução em inglês deles. Então percebam que, embora sejam livros escritos há milhares de anos atrás, é livros que a gente usa como base e estuda até hoje. O Sushruta, que é um livro que é a base de anatomia, de cirurgia, ele também está disponível. Esse aqui é uma editora, publicou ele em 3 volumes. Esse aqui é outro, é o mesmo livro, só que por outra editora. São 3 volumes também. Então a gente também tem acesso a ele. Um dos primeiros livros que foi escrito em toda essa hierarquia é o Kashyapa Samhita. É um livro que é uma grande referência aqui em pediatria, né? Quem estuda Kaumara Britya acaba utilizando ele. Essa aqui é uma segunda capa dele. Esse livro começa no capítulo 18, ele não foi completamente recuperado, mas você pode ter acesso a esse material. Um dos principais livros que ele também compõe aí a grande trindade é o Ashtanga Hridaya. O Ashtanga Hridaya ele foi escrito aí no século 6 depois de Cristo, é um livro que tem 1500 anos atrás, é um livro que tem 1500 anos, e ele é um livro que é de fácil compreensão e ele é muito estudado, e ele, principalmente porque ele é o livro de referência para o aluno iniciante. Então, o curso de medicina na Índia, né, ele tem um programa de ensino exatamente igual em todo o país. Então, todas as universidades da Índia, são em torno de 300, todas elas têm exatamente o mesmo programa de ensino estabelecido pelo governo. E no primeiro ano, o material de referência é apenas a primeira etapa do Ashtanga Hridaya. Então a gente tem alguns exemplares, esse aqui ele é 100% em sânscrito, né? Então você começa o estudo do sânscrito nessa etapa do aprendizado, e o Ashtanga Hridaya ele acaba sendo a referência também para o estudo do sânscrito, a gente busca bastante referência nele. Existe também o único, talvez um dos únicos que é 100% traduzido, é essa versão aqui, que ela tem todas as seções do livro, todos os stanas traduzidos para o inglês, e a gente tem algumas versões que é só o Sutrasthana, só a primeira etapa, os 30 primeiros capítulos, que é o objeto de estudo principal do primeiro ano de medicina. Por isso que muitos cursos para estrangeiros ou professores indianos que ensinam Ayurveda para estrangeiro, o foco sempre é no Ashtanga Hridaya, porque ele é o livro de entrada na carreira do aprendizado da Ayurveda. E naturalmente é apresentado o livro mais fácil. Segundo e terceiro ano já entra numa abordagem mais específica de Charaka e começa a explorar outros livros. A gente também tem os livros da Lagotraia, Pequena Trindade, né? Então Madhava Nidana, ele é o mais antigo deles, eu tenho 2 versões aqui. É um livro que, esse aqui ele é sem comentários e esse é com comentários, é a diferença de volumes, de volume no tamanho, no caso do livro. Madhava Nidana é um livro que ele fala sobre Nidana, sobre fisiopatologia, causa de doenças. Então ele classifica muitas doenças. Tem ali classificado 68 doenças. Ele foi escrito por Madhavakara, século 7 depois da Ashtanga Hridaya. Os livros anteriores a eles tinham uma classificação bem menor. Charaka, por exemplo, classificava apenas 8 doenças. O Madhava Nidana ele evoluiu no desenvolvimento da medicina e ele classificou mais doenças e suas subdivisões, né? Percebam que houve uma evolução na geração de conteúdo relacionado ao Ayurveda, né? E o Madhava Nidana é a principal referência, o principal objeto de estudo desse conteúdo. A gente tem também o Sharangadhara Samhita. Esse livro aqui é um livro que se destaca pela produção de medicamentos.
e é um livro que é muito utilizado em Baiseja Kalpa, né? A disciplina que fala sobre métodos de preparação. Então, com esse livro você tem acesso a muitas receitas e receitas tradicionais, além de outros conteúdos, é claro, afinal ele é um samhita, ele é um compêndio. Então ali, por exemplo, foi a primeira vez que fala-se sobre Nadi Pariksha, diagnóstico de pulso, a gente encontra nesse livro, que ele foi escrito em torno de 700 anos atrás, final do século XIII, início do século XIV. A gente tem também o Bhava Prakash, esse livro aqui, ele é dividido em duas partes, o Bhava Prakash Samhita e o Bhava Prakash Niganto, né? Ou seja, tem uma parte dele que é um grande dicionário de substâncias, e ele se destaca nisso, ele é um livro que fala muito sobre vários grupos de substâncias, né? Sejam elas de origem animal ou origem vegetal. É um livro que foi escrito no final do século XVI, é um livro mais recente e é um grande manual aí para plantas medicinais. E ele também tem a parte que não fala sobre plantas, ela tem uma abordagem clínica muito direta e eficaz, muito bom para quem já tem um conhecimento bem definido em Ayurveda, onde você faz um estudo mais aprofundado de algumas situações. Na verdade, não seria um estudo aprofundado, ele é um manual, ele dá referências mais claras e objetivas de tratamento, mas ela é eficaz quando você já tem uma boa introdução ao Ayurveda, pois ele é bem resumido, embora ele tenha um grande volume. E aí a gente tem vários outros livros que não estão nessa categoria. A gente tem, por exemplo, o Yoga Ratnakara, foi escrito no século XVII. Essa versão aqui é em 2 volumes. Esse livro aqui ele tem um foco bastante grande em chikitsa e tratamento. É um livro muito utilizado para ter uma linguagem clara e objetiva. O Ashtanga Sangraha, ele foi escrito por Vagbhata. Alguns historiadores acreditam que seja o mesmo Vagbhata que escreveu Ashtanga Hridaya, outros acreditam que foi o avô dele. É um livro que é muito parecido com o Ashtanga Hridaya, porém tem mais capítulos. O Ashtanga Hridaya tem 120, o Ashtanga Sangraha tem 150. Ele é um tanto quanto mais completo em alguns aspectos. O Chakradatta é um livro que foi escrito por quem fez os principais comentários do Charaka Samhita, né? Então ele foi escrito aí no século XI, é um excelente livro de chikitsa, de tratamento, também está disponível aí pra gente. A gente tem aqui Rasa Tarangini, isso aqui foi escrito no século XIX, seria um grande manual de uso de metais e minerais e das suas classificações e métodos de preparação. É interessante que esse aspecto do Ayurveda, ele é algo como se fosse algo que se desenvolveu à parte do Ayurveda. Então ele tem uma linguagem completamente diferente, né, a sua estrutura, e é deixado bem claro isso, que é um objeto de estudo um tanto quanto com uma outra forma, uma outra estrutura, mas é agregado, né, principalmente quando a gente fala em métodos de preparação e uso de alguns medicamentos específicos, e aquele ali é a principal referência. Baiseja Ratnavali, esse aqui é um livro que fala de métodos de preparação de substâncias também. A gente tem aqui o Bela Samhita. Bela, caiu os livros aqui, foi formando uma pilha grande. O Bela, ele foi escrito, ele é um dos materiais produzidos por um dos discípulos do Atreya Purnavasu, que foi o professor do Agnivesha, que escreveu o Charaka, que é um dos principais livros. E ele também, a gente tem acesso a esse material, às vezes é utilizado como referência. E existem os Nigantos, né? Tem aqui o Dhanvantari Niganto, a gente tem aqui o Raj Niganto. Esses livros aqui são grandes dicionários, né, onde a gente tem grandes listas de substâncias organizadas. Então, eles são tanto quanto mais recentes, mas também são usados como referência.
Tem livros pequenininhos de bolso, como esse aqui é o Ashtanga Hridayam, apenas os 30 primeiros capítulos, todo em sânscrito, sem comentário nenhum. Então é um livro de consulta. E quando a gente tem livros escritos neste século, livros contemporâneos, são livros organizados por grupos de conteúdo e sempre trazendo as referências necessárias. Então a gente tem muitos deles. Tem, por exemplo, livros que fala só sobre obstetrícia. A gente tem livro que fala só sobre processo do adoecimento e diagnóstico, que é a Roganidana. A gente tem livro que fala só sobre plantas, esse aqui é em 3 volumes. A gente tem livro que fala só sobre fisiologia. A gente tem livro que fala só sobre métodos de preparação de substâncias. Tem livro aqui que fala só sobre ginecologia. Vou abrir um aqui para vocês. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um livro de ginecologia, ele fala sobre... Aqui ele está falando então sobre as classificações de Yoni Vyapades. Então o Sushruta, o Charaka, eles classificam em 20 doenças. Conteúdo obrigatório do 3º ano, todo estudante de medicina ele tem bem claro quais são essas 20 doenças classificadas de acordo com os diferentes livros. Pode ver que ele menciona as referências, ó. Então tudo que está em sânscrito aqui tem o local onde você encontra nos livros que eu mostrei antes, e depois ele disserta. Então o livro, a autora que é a Gayatri Devi, ela desenvolve o assunto trazendo referências de diferentes livros. Então eles trazem de forma organizada os conteúdos, porque eles estão numa literatura muito ampla e muito extensa, e a gente depois busca referência. Então é muito interessante, porque se eu estou num livro, por exemplo, esse aqui de fisiologia, né? Então eu estou lendo, aqui ele está falando sobre kalas, que é sobre membranas. Então pode ver que tem o assunto aqui, e aqui no rodapé, ó, ele tem as referências, e aí você vai em diferentes livros. Você pode ir para o Charaka, para o Ashtanga Hridayam, para o Sushruta, de uma maneira facilitada, pois ele indica onde você encontrar. Então, independente da editora, independente do autor que fez a tradução, ele não diz busque na página tal, ele menciona qual é a obra, qual é a parte da obra, o stana, né, a seção do livro, qual é o capítulo e qual é o verso. Você consegue ir direto lá e aí pegar a referência. Então você entende o contexto que o professor quis dizer antes, depois, você faz estudo comparado. Se você tem 3 versões do mesmo livro, você consegue fazer o estudo de cada uma das versões, de cada uma das traduções. E se você conhece sânscrito, pois o sânscrito é compulsório dentro do estudo de medicina, pelo menos no 1º ano, onde você tem boas noções, você já vai estudando as traduções e você estuda também o verso original e vai tendo um entendimento nem que seja básico. E assim você vai se desenvolvendo durante toda a carreira. Isso é muito interessante, pois todo profissional formado nesses países, todo profissional médico, ele é formado com base em toda essa literatura. Literatura essa que mantém as origens e mantém a base do Ayurveda, e todo esse profissional pratica o que seria o que chamamos de um Ayurveda clássico. O Ayurveda ele deixa de ser clássico quando ele sai da Índia e quando começa a haver um processo de harmonização dos textos, de simplificação de conteúdos, né, e associar com outros conhecimentos, sejam outros conhecimentos de terapia holística, seja criação de novas nomenclaturas, novas formulações, ou até mesmo associar aí com elementos de medicina moderna. Então o profissional hoje que estuda Ayurveda, né, e isso é muito bom, ele estuda apenas com base nessa literatura clássica. Uma carga horária bem significativa da graduação em medicina nesses países, ela é composta por medicina moderna.
seria em torno a 25% da carga horária. Só que é interessante que não existe uma mistura do conhecimento. Quando você estuda Ayurveda, você estuda apenas Ayurveda. No momento que você estuda conhecimento moderno, apenas moderno. Você não faz associações, misturas, mesclas. Então, vamos imaginar uma aula de fisiologia. Em nenhum momento, numa aula de fisiologia moderna, é abordado o conhecimento do Ayurveda no meio. Você não tenta explicar pelo Ayurveda aquele fenômeno que acontece em medicina moderna, seja no sistema respiratório, no sistema circulatório. Em nenhum momento fala-se que no sistema respiratório que vata está entrando nos pulmões. Vamos criar aí uma situação hipotética. Então isso permite que o Ayurveda ele seja mantido em toda a sua linguagem clara. E o estudo ele é feito de todos esses livros. Então, a carreira médica hoje na Índia, em Ayurveda, é muito interessante que ela embora quando fala-se que perdeu a tradição, na verdade talvez esteja falando no formato, no jeito que é ensinado, na dinâmica do ensino, mas o material utilizado para estudo ele é completamente tradicional. Isso é muito interessante. A gente tem acesso e é estimulado e é cobrado a estudar apenas esses livros. Em nenhum momento qualquer outra referência que não seja essa literatura médica clássica ela é utilizada, ela não é aceita, ela nem se cogita. Então, autores não indianos, eles não são catalogados, você não tem nem como comprar esse material e não são utilizados. As referências são só referências clássicas. Então, o material de ensino utilizado para Ayurveda é apenas da literatura médica clássica e apenas de Ayurveda. Então, existem vários outros shastras associados, outras ciências, como yoga, como Jyoti, como Jyoti seria astrologia, como sistemas de ensino, conteúdos que são dentro de sistemas de ensino tradicionais, que eles não são amplamente abordados dentro da carreira universitária na Índia. Eu vou citar aqui alguns exemplos, que é os procedimentos de cura através de pontos marmas, por exemplo. Esses procedimentos, muitas vezes denominados marmaterapias, você não encontra isso numa ampla literatura escrita do Ayurveda. Então ele está descrito como classificação anatômica, você usa isso a fim de identificar, mas não é descrito de forma clara métodos de cura em relação a isso. Isso se desenvolveu em partes específicas da Índia, tem poucos livros escritos em outros idiomas não traduzidos. Percebe-se que o pessoal da medicina Siddha, que é um outro sistema, uma outra estrutura de medicina, utiliza-se muito desse conhecimento. Praticantes de Kalaripayatta, que é uma arte marcial específica, mais também de uma região da Índia, região sul da Índia, desenvolveu bastante isso. Então eles desenvolveram ferramentas e formas, mas o Ayurveda, como todo esse Ayurveda tradicional, clássico, de acordo com os Samhitas, de acordo com essa literatura clássica, ele não explora. Então isso não é algo que você vê, por exemplo, no sistema público de saúde da Índia, nos hospitais, não é praticado, não é utilizada essa ferramenta. Nadi Pariksha, que é o diagnóstico de pulso, mesma coisa. A primeira referência sobre Nadi, ela veio de forma superficial no Sharangadhara, que foi no século XIII, e os livros que vieram depois dele também mencionaram os métodos e as formas de diagnóstico, mas como um diagnóstico que ele entra num grupo de classificação de recursos de diagnóstico. Ashtavida Pariksha, Dashvida Pariksha, que são 8, 10 ferramentas, ele entra como uma ferramenta, mas não como uma ferramenta única. Quem desenvolveu isso foram tradições de relação mestre-discípulo. Então isso não é algo que você tem expresso em livros, não é algo que tem uma clareza uniforme. Portanto, também não é amplamente abordado, estudado e até mesmo utilizado
e em larga escala. Então, grandes profissionais, grandes médicos não se utilizam desse recurso. Muitas vezes você se dedica apenas a isso e você se torna um especialista dessa forma, dessa técnica. Tanto que os remanescentes, as pessoas que se dedicam a essas técnicas específicas, eles são muito respeitados, muito procurados. Mas é algo que não é muito amplo e não está muito disponível em todas as partes da Índia. Tá? Então, o profissional em Ayurveda hoje, que sai desse sistema, ele tem um conhecimento muito grande do Ayurveda com referência nesse material. E é muito interessante que tem cada vez mais pessoas buscando essas referências, se interessando por elas, e o objetivo é mostrar para vocês que elas existem, que é fácil adquirir, você não compra isso facilmente no Brasil, mas existem sites, existem lojas especializadas, você compra, você importa esse material, mas é possível ter o acesso. E assim como estudar por esse material é perfeitamente possível, não é necessário um grande nível de conhecimento, você pode começar do zero o estudo de Ayurveda dessa forma. Todo indiano que inicia carreira em medicina com seus 18 anos de idade, ele começa dessa forma. E ele não conhece sânscrito, os indianos eles também têm que começar a estudar sânscrito, talvez com uma maior facilidade que nós, por exemplo, seria como a gente começar a estudar latim, né? É uma língua, é algo que é um tanto quanto difícil, mas é mais fácil que sânscrito, pois a nossa língua ela tem uma origem, ela é uma língua latina, ela vem do latim, assim como o hindi ele tem origem no sânscrito, mas é um idioma completamente diferente para eles e é igualmente difícil. Então eles também têm que começar do zero a aprender. E nem todo mundo aprende sânscrito 100% ao terminar a carreira. Sânscrito é uma disciplina obrigatória apenas no primeiro ano. E depois disso alguns desenvolvem e outros param por ali. Mas você tendo um conhecimento, tendo noção, tendo várias traduções, você consegue fazer um estudo sério e responsável também através desses livros. Tá? Então, espero que todos tenham interesse, né? Espero que a gente tenha desmistificado. Esse material ele existe, ele está disponível e é uma pena que ele não é ainda hoje disponibilizado em larga escala fora da Índia. A gente tem muitos livros bons comercializados em Ayurveda, porém livros que eles são feitos para apresentar o Ayurveda ao grande público. Porém, a gente tem um grande movimento de profissionalização do Ayurveda hoje, né? As pessoas estão se profissionalizando cada vez mais e buscando trabalhar com a Ayurveda, e essas pessoas, a fim de obter o melhor e mais genuíno conhecimento, o caminho, sem dúvida nenhuma, é esse. É como vem sendo feito nas tradições há muitos e muitos anos. A gente tem esse material acessível a nós, e é esse formato que todas as principais referências em Ayurveda no mundo estudaram. Esse formato de padronização, esse curso de medicina nesse formato, ele começou a se desenvolver em 1889 e ele vem se ajustando e se adaptando a cada dia mais. Hoje ele é padronizado em toda a Índia e ele é muito parecido com o que foi também muitos anos atrás. E são poucos os remanescentes que vieram de outros sistemas, até mesmo porque, como eu falei, esse sistema ele já tem aí mais de 100 anos, né? Então hoje as grandes referências em Ayurveda no mundo passaram por esse sistema, pela graduação, pela escola médica e com um sistema igual ou semelhante no qual eu falei agora. Estudando Ayurveda, estudando em paralelo medicina moderna, até porque hoje a medicina moderna complementa algumas ferramentas em saúde fundamentais para uma estrutura pública, como recursos de diagnóstico, por exemplo. O médico ele poder utilizar de exames de diagnóstico laboratoriais ou por imagem traz uma grande segurança para ele e para o paciente, né? Ou então poder utilizar também de
de conhecimentos aí em relação à anatomia, à fisiologia, que venham a complementar e a entender a linguagem e saúde que predomina hoje na sociedade como um todo, né? Então, espero que fique entendido em relação a isso, né? Como é esse processo de educação do profissional em Ayurveda nesses países, e é aonde a maioria das pessoas busca como referência, né? Hoje a Índia ainda é a maior referência em Ayurveda no mundo, seja em qualidade, seja em quantidade. Hoje aqui tem em torno de 300 universidades, em torno de 2.500 hospitais, mais de 500 mil de médicos em atuação e uma ampla indústria farmacêutica de apoio, toda uma estrutura hospitalar, toda uma legislação, toda uma indústria de livros, como eu falei antes, que dão suporte para que todo esse mecanismo aconteça de uma maneira satisfatória. E fora da Índia a gente ainda tem muito pouco disso, né? Tirando os países aqui próximos, qual eu falei, se você não precisa ir muito longe, você vai para Tailândia, Vietnã, já são locais que você não encontra nada dessa estrutura. Emirados Árabes, que é 2 horas de voo, 1h30 de voo aqui da Índia, né? Um pouquinho mais talvez. Mas são locais que você não tem nada dessa estrutura, mesmo tendo uma comunidade grande de indianos, né? Então, realmente o Ayurveda a Índia é o país do Ayurveda e é a grande referência para nós hoje em estudo e até mesmo em forma de trabalhar, adaptando, lógico, a realidade aí da onde o Ayurveda quer ser praticado, seja seja em alguma parte do continente americano, na Europa ou em qualquer outro local. Nos próximos vídeos, então, a gente vai entrar em mais detalhes sobre os livros. Eu pretendo aí começar com o Charaka Samhita e entrar em detalhes sobre como ele foi escrito e apresentar a estrutura do livro para que quem tem acesso a ele se interesse e tenha facilidade aí para acessar. Agradeço a todos por terem estado aqui presente. Qualquer dúvida, estou à disposição.